Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre impacto de políticas públicas. Então, a gente vai conversar sobre como é que a gente faz a avaliação de impacto, né? É uma parte específica do guia de avaliação ex post que fala exatamente de como a gente analisa os impactos no processo de avaliação. Aqui eu coloquei, para começar a nossa aula, né, uma frase do Deming. Deming é aquele teórico importante lá do movimento de qualidade total, né? Então, que ele dizia que ele acreditava em Deus, mas para todas as outras coisas ele precisava de dados, né? Trazendo assim de uma forma engraçada a importância da gente ter dados, né? O que o guia nos traz em relação às perguntas-chave, né? Aquilo que é importante para avaliar impacto em políticas públicas, né? Quais são as questões orientadoras para essa questão? Então, o guia coloca o seguinte: há estudos acadêmicos ou avaliações de impacto contratados pelos ministérios setoriais sobre políticas públicas? Essa é a pergunta que o avaliador tem que fazer, porque muitas vezes esses estudos já existem e o avaliador tem que resgatar, tem que buscar o que foi feito e cotejar, comparar com a realidade da política, do projeto, para saber se os resultados foram de fato aqueles verificados pelas avaliações, né? Então, se houver esses estudos, quais são os procedimentos que o guia recomenda? Caso essas avaliações sejam escassas, apresentar uma análise dessas avaliações existentes, verificando se haveria ganhos em termos de robustez para se realizar uma nova avaliação de impacto, ou se outros indicadores e metas de resultado e impacto deveriam ser avaliados. Então, vale a pena fazer outra avaliação? Será que aquelas avaliações que foram feitas dão conta das demandas, das necessidades que os gestores ou que os dirigentes do ministério ou da instituição precisam saber sobre aquela política pública em questão? Caso exista um número razoável de avaliações, por exemplo, mais de 3 ou 4, apresentar um resumo ou uma meta-análise, né? Quer dizer, uma avaliação da avaliação, se o número de avaliações for elevado dos resultados encontrados nessas avaliações de impacto. Então, para o caso de existir avaliações. Agora, normalmente, a situação nossa, infelizmente, é a segunda, né? Não há avaliações de impacto, ou elas não estão disponíveis. Então, se não há avaliações, a pergunta é: há bases de dados disponíveis sobre a política? Existem informações sobre os beneficiários antes e depois da intervenção da política? Isso é fundamental, porque se essas informações não existirem, especialmente nesse meio tempo, antes ou depois, fica muito difícil fazer a avaliação de impacto. Há informações nas bases de dados de candidatos a beneficiários das políticas que não foram atendidos, de modo que essas informações poderiam ser utilizadas como grupo de controle para comparação com os atendidos pela política? Isso é fundamental. A gente vai ver que toda avaliação de impacto compara dois grupos, né? Um grupo de controle, que é aquele grupo muito parecido com o grupo de tratamento, que é o grupo que foi atingido, que foi beneficiado pelos impactos, pelos produtos, bens e serviços da política pública, e que eles devem ser comparados, né? Tanto o grupo de controle quanto o grupo de tratamento são essenciais. Se esses grupos não existirem ou não puderem ser constituídos pela pesquisa, fica muito difícil saber se a política pública produziu os resultados esperados ou não, né? Ou se produziu algum resultado. E, por último, a pergunta se há viabilidade de realizar avaliação de impacto, e para isso a gente tem uma série de questões que nós vamos ver em seguida, né? Em relação à viabilidade, ela pode ser mais factível ou não, né? Existem várias circunstâncias que afetam a viabilidade do impacto na política. A gente vai ver agora rapidamente, né? Então, em relação à disponibilidade de dados, é uma coisa essencial, é um elemento essencial para a gente saber se o impacto pode ser definido, identificado. É preciso saber o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, quer dizer, localizar territorialmente os impactos da política, quem foram os beneficiados, as características dos grupos, alvo, do segmento, da população,
hábitos, características demográficas, sociais, econômicas, culturais, né? A análise de impacto vai ter maior viabilidade quando a política envolver uma mudança nítida com respeito às unidades tratadas. Exemplo, indivíduos, instituições ou áreas, ou seja, uma mudança mais substancial. Então, quando eu puder identificar um antes e um depois, por exemplo, uma campanha de vacinação. Antes da campanha de vacinação, eu tenho vários indicadores de saúde pública que me indicam uma situação de vulnerabilidade ou de suscetibilidade a doenças, e depois da vacinação eu tenho uma outra situação com outros indicadores. Quando houver dados individualizados disponíveis, quando houver dados disponíveis em momentos específicos do tempo, eu tenho condições de fazer recortes temporais, né? Quando houver dados que dão suporte à avaliação e que forem coletados antes e depois da política. Por isso que é importante sempre ter os dados de base, né? Os T0s, os recortes temporais. E quando houver pilotos e que eles forem realizados no início, incluindo a coleta de dados. Quando essas condições existirem, eu sempre vou ter condições de mais viabilidade para fazer a avaliação de impacto. Numa situação de menor viabilidade, é exatamente o contrário da primeira, né? Quando a política envolver a consolidação de melhores práticas já existentes, ou ser de difícil distinção entre unidades tratadas. Quando a política pública for o prolongamento, a continuação de uma política que já existe, ou seja, quando for mais difícil distinguir um antes e um depois, é mais difícil analisar os impactos, porque a questão fundamental da análise de impacto é saber isolar os efeitos de uma política em relação a um público-alvo dos demais efeitos que outras políticas ou que a conjuntura produzem naquele público-alvo. Essa capacidade de isolar esses efeitos é que as metodologias vão nos ajudar a fazer ou não. Quando houver apenas totais agregados e irregulares, ou seja, quando as estatísticas forem muito agregadas e não puder individualizar os resultados, quando houver incerteza acerca do momento e da implementação, quando os dados que dão suporte à avaliação não forem levantados até a política ser estabelecida, ou seja, houver um problema de tempo, né, de temporalidade na execução da política, quando não houver uma experiência piloto, então tudo isso pode prejudicar a avaliação de impacto. Em relação à escala de impacto, né? Se houver uma relação direta entre o resultado do interesse e o agente de transmissão, eu vou ter mais condições de fazer uma avaliação de impacto. Agora, se a relação entre o resultado de interesse e o agente de transmissão for distante ou complexa, com muitos fatores concorrentes, ou seja, se as causas da política pública forem afetadas por muitas condições externas, muitos fatos intervenientes que interferem naquela política pública, que vem da conjuntura econômica ou fatores sociais adversos, vai ser muito difícil. Existem também vários potenciais grupos de controle, ou seja, dificuldade de definir grupos de controle por semelhança, porque o grupo de controle tem que ser idêntico ao grupo de tratamento, senão eu não consigo comparar a evolução desses dois grupos e saber o que mudou no grupo de controle, ou seja, o que mudou no grupo de tratamento em relação à política e o que foi mudança que não tem a ver com a política, que tem a ver com outros fatores. Ou seja, como é que eu isolo essas consequências, se elas são derivadas da política ou se elas são derivadas de outros fatores. A análise de impacto, então, ela vai ser sempre uma análise que onde parcela dos efeitos medidos e observados, eu vou ter que investigar se eles são resultantes da intervenção, né? Ela vai ser uma análise de uma relação causal entre a intervenção e os seus efeitos, onde a causa é X e o impacto é Y. Ela sempre trabalha com relações de causalidade. A causa, por seguir sempre um raciocínio lógico, né, uma pressuposição lógica, deve preceder o efeito, né, vir antes, há uma relação de precedência lógica. Causa e efeito devem estar ligadas empiricamente, ou seja, eu tenho que conseguir identificar, através de métodos estatísticos, uma relação de precedência. A relação entre essas duas
variáveis não pode ser explicada por uma terceira variável, ou seja, eu não devo precisar de uma variável externa àquela relação. Se eu precisar disso, é porque aquela relação tem um problema lógico de explicação. Então, eu tenho que revisar minha teoria do programa ou meu modelo lógico, porque ele não explica o que está acontecendo, né? E eu sempre tenho que ter uma relação lógica baseada na natureza da política em si. Então, aqui tem um exemplo muito claro, muito singelo, né? A relação entre pobreza e educação. Todo mundo sabe que políticas que combatem a pobreza têm um efeito positivo sobre o nível de educação. Relação entre nutrição e saúde. Também há uma relação sempre simbiótica, de dupla correlação ou de multirrelação entre essas questões, ou políticas que apoiam o aumento da escolaridade com o aumento da renda. É difícil, às vezes, isolar isso, né? Então, é uma dificuldade que a gente chama de causalidade reversa, né? O resultado de interesse exerce um efeito causal no tratamento de interesse e vice-versa. Então, às vezes é difícil isolar, mas o esforço é sempre necessário. Na análise de impacto, a relação de causalidade é sempre uma questão difícil, né? E a gente sempre alerta, especialmente no uso de ferramental estatístico, que a correlação entre duas variáveis nem sempre significa causalidade. Inclusive, existe um site, o próprio guia traz esse exemplo lá no capítulo 9, que só trata de metodologias de avaliação de impacto. Ele traz de uma forma divertida exemplos bem engraçados até, fazendo correlações entre coisas muito absurdas para provar que muitas vezes a correlação estatística não significa uma causalidade lógica entre processos sociais ou econômicos. Então, é preciso cuidar isso no processo de formulação e execução de políticas públicas. Aqui tem um exemplo muito simples para a gente entender como é que isso funciona, né? Então, no modelo de impacto de uma intervenção, né? Eu tenho aqui um programa, um conjunto lá de objetivos, metas, diretrizes estruturadas, por exemplo, no plano plurianual, e vamos supor que o programa tenha como diretriz central, como meta finalística principal, reduzir o limite de velocidade nas rodovias, e a causa, né, do programa é a velocidade média nas rodovias, e o resultado seria o número de acidentes que vai ser reduzido. Então, isso aqui é uma espécie de estruturação básica de um modelo lógico. É óbvio que as relações causais são diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma declaração do governador de Goiás, onde ele colocou lá em janeiro de 2019 que ia acabar com todos os pardais, né? Os radares, né? das estradas, das rodovias estaduais de Goiás, né? Isso em janeiro de 2019. E uma outra manchete mais recente, lá agora, dizendo o seguinte: olha, com radares desligados, acidentes graves crescem em estradas federais no país. Então, só para mostrar que essas relações de causa e efeito têm que ser sempre bem pesadas no desenho das políticas, porque elas influenciam na implementação. Muitas vezes, o que se pensa no desenho de uma política não é o que acontece na sua implementação. E o avaliador tem que estar atento, estar sensível, perceber esses movimentos, né? Em relação a esse exemplo que eu usei, a conclusão é óbvia, né? A conclusão é muito clara. A realidade sempre é muito mais complexa. Então, por hipótese, a gente pode colocar várias questões, né? Em relação à velocidade média das estradas, que é a variável central da nossa política, eu posso ter várias questões envolvidas nisso, né? Além da questão dos radares. As condições das estradas afetam o nível de acidentes, os congestionamentos, o desenho das estradas vai afetar a velocidade, as condições climáticas vão afetar a velocidade, a redução do limite de velocidade é apenas uma questão que é afetada por várias outras que interferem
no eixo principal do programa. E eu não posso desconsiderar essas condições de contorno que vão afetar o número de acidentes. Então, existe uma série de fatores, né? Por exemplo, lei seca, né? Pode ser uma medida que vai interferir no fato das pessoas coibir a direção com embriaguez. A educação no trânsito, né, é outro elemento do programa que pode afetar e coibir a imprudência do motorista. Enfim, um exemplo muito simples para dizer que as relações de causalidade em políticas públicas, quando a gente mexe com comportamentos sociais, é sempre imponderável. Existem muitas variáveis que eu não controlo, que eu não domino. Por isso que fazer avaliação de impacto é complexo, né? É complicado. O objetivo da avaliação de impacto é medir a diferença entre o que ocorreu e o que poderia ter acontecido, de forma que essa diferença possa ser atribuída à intervenção, e aqui está toda a questão central da avaliação, e somente à intervenção, somente à política pública desenhada. Então, de novo, fazer avaliação de impacto é conseguir isolar, essa é a palavra-chave, isolar os impactos daquela política num determinado grupo beneficiário, numa determinada região, num determinado período de tempo, onde eu consigo definir claramente o antes e o depois, ok? Então, sempre na avaliação de impacto, nós vamos ter um efeito bruto da política, né? Da política pública. O que é o efeito bruto? É o efeito líquido, mais o efeito de outros processos, muitos dos quais eu não conheço, da conjuntura sobre aquele grupo-alvo, mais o efeito do desenho da política que eu estou implementando, né? Então, obviamente que o efeito líquido é exatamente a parcela da diferença estimada que é devida ao programa. É aquilo que o público-alvo sofreu de impacto, tirando aquilo que ele sofreu de consequências da conjuntura e que eu vou ter que isolar através de métodos de pesquisa, de investigação, de análise qualitativa e quantitativa, né? Então, aqui eu vou ter que ter cuidado para que tenha validade interna, né, em relação ao grupo-alvo, e a validade externa. Existe uma série de elementos que a validade interna de uma avaliação tem que cuidar, né? Existem problemas, às vezes, de autosseleção, de seleção induzida, de evasão do programa, né? Muitas vezes, as pessoas que participam de um programa social, por exemplo, entram no programa ou saem de um programa por fatores que o programa desconhece ou não considera. E as metodologias não capturam isso. E isso causa uma distorção de avaliação, um viés de avaliação. Isso, depois vocês podem aprofundar na literatura, lendo o guia com mais calma, é possível identificar e deve ser identificado, né? Do ponto de vista da validade interna ainda, existem vários efeitos do desenho do programa, né, relacionados a flutuações estatísticas, a erros do tipo 2 e do tipo 1, a gente conhece mais como falso positivo e falso negativo, que também podem distorcer o programa, distorcer os resultados do programa. A validade interna é dada como a capacidade do estudo, por meio da abordagem da pesquisa escolhida, pode ser qualitativa ou quantitativa, que os dois métodos, as duas abordagens são válidas, refletir a realidade específica objeto da investigação. Depende da adequação dos métodos empregados para aprender a realidade na forma proposta pelo estudo, ou seja, responder às perguntas de pesquisa colocadas. E a validade externa da avaliação da pesquisa é a possibilidade de generalização das conclusões do estudo para outras situações similares, ou seja, a contribuição do estudo para as discussões teóricas em torno do tema. Grosso modo, então, validade interna é aquilo que a gente pode concluir em relação ao grupo que está sendo analisado, grupo de beneficiários da política. E validade externa é a capacidade que essas conclusões têm de serem generalizadas
para outros grupos em situações similares, né? E, obviamente, que todas as medições, elas têm sempre duas dimensões, né? Uma dimensão de acurácia e de precisão. E nem sempre essas duas dimensões andam juntas. Então, o ideal é sempre uma situação em que eu tenha a máxima precisão e exatidão, mas nem sempre as duas andam juntas, né? E o método procura estabelecer isso. E evitando sempre esses vieses de seleção que a gente colocou anteriormente, né? Que são vieses de natureza cognitiva, especialmente porque a informação ela é imperfeita, ela não está disponível com a significância, com a qualidade que a gente precisa no processo de avaliação. Existem várias formas de ameaçar a validade interna de uma pesquisa, né? Precedência temporal ambígua, viés de seleção, vieses relacionados à história, maturação, regressão, desgaste, viés de testagem, viés da instrumentação, ou seja, os tipos de instrumentos que a gente usa para fazer a medição, a aferição, efeitos aditivos e interativos, enfim, não vou entrar em detalhe, mas cada elemento desses vieses é uma atenção que o pesquisador tem que ter adicional quando vai aplicar esses parâmetros na pesquisa. No guia e na literatura, que é facilmente encontrada e que está disponível na bibliografia, vocês podem e devem aprofundar esses temas. Um elemento importante em relação a esses vieses é sempre definir o foco e o público-alvo dos projetos, das políticas, para definir a população, né? E a amostra, porque há muitos vieses, muitas distorções ocasionadas pelas falhas de amostragem. E nessa gravura há uma sequência onde se mostra a proporção desses conceitos, né? Existe uma grande diferença entre a população de interesse, que é um conjunto específico definido, que não pode ser confundido com as demais grandezas, a população do estudo, que se distingue dos demais, a amostra, que é uma parte dessa população do estudo, e o processo de inferência estatística. Então, a validade interna se relaciona a essa realidade, enquanto a externa é a capacidade de extrapolação disso para um grupo maior, como a gente já havia explicado, ok? Então, o principal desafio de uma avaliação de impacto é construir um grupo de comparação que seja o mais semelhante possível ao grupo de tratamento, aquilo que eu falava antes, que é o raciocínio contrafactual, ou seja, a comparação de dois grupos, um que recebeu o tratamento da política, que foi alvo da política, e outro que não foi, e saber acompanhar a evolução, a trajetória ao longo do tempo. O grau de comparabilidade entre esses grupos de tratamento e de comparação é fundamental para a validade interna da avaliação e, portanto, é essencial para mensurar o impacto do programa. Aqui tem um diagrama que exemplifica isso de forma visual. Eu tenho dois grupos, um grupo antes da intervenção e um grupo depois da intervenção. Uma situação observada inicial, uma situação observada depois que a política pública promove os seus efeitos. O grupo contrafactual, o indivíduo tratado, ele é igual ao grupo antes da intervenção. Agora, o grupo não observado, ele é igual, mas ele não foi observado. Do ponto de vista da política pública e da medição, eu vou ter uma estimação, mas é uma estimação que eu não observei. Então, isso pode produzir um viés, ou seja, o indivíduo que não foi tratado pela política, ele sofre um conjunto de influências externas das quais eu não tenho controle e não tenho conhecimento. Isso pode produzir uma distorção na estimação, né? Então, eu tenho que cuidar e tenho que desenvolver técnicas para evitar exatamente esse risco de viés, né? Esse risco de tratamento. Exatamente por isso que a gente usa as técnicas de definir bem os contrafactuais, né? Os grupos contrafactuais.
Então, antes da intervenção, eu tenho um grupo definido, depois da intervenção eu tenho um grupo que eu observo. Obviamente, eu tenho grupos e características que eu não são observadas, eu tenho uma parte da realidade que eu observo, a diferença entre o que eu não observo e o que eu observo é exatamente esse viés, né? Essa diferença aqui entre os dois grupos, e o impacto que eu estimei vai ser exatamente a soma dessas duas condições, né? Essas diferenças e o impacto real. Então, esse é o raciocínio que a gente sempre tem que perseguir. 3 condições devem ser satisfeitas para a validade de uma estimativa de impacto. Então, digamos assim, que são pressupostos, né? Na média, as características observáveis e não observáveis dos grupos de tratamento e de comparação devem ser as mesmas. Então, na média, do ponto de vista estatístico, as características desses grupos devem ser as mesmas, senão o grupo de observação não tem validade, né? O grupo de tratamento e o grupo de comparação devem se apresentar a mesma reação ao programa. Os grupos de tratamento e de comparação não podem ser expostos de maneira diferente a outras intervenções durante o período de avaliação. Essas 3 características têm que acontecer, senão eu não consigo usar essa validação de impacto com o raciocínio de comparar grupos de controle com grupos de tratamento, ok? Bom, existem várias metodologias de analisar impacto, estão colocadas lá no capítulo 9. Métodos não experimentais, experimentos aleatórios controlados, experimentos naturais e experimentos quase experimentais. Não é objetivo nessa aula entrar em detalhes em cada um deles, apenas mostrar características gerais. Vocês depois devem aprofundar isso, inclusive consultando literaturas adicionais, uma delas eu vou mostrar em seguida. Os métodos não experimentais e outros métodos vocês podem encontrar nessa publicação excelente do Banco Mundial e do Banco Interamericano, BID e o Banco Mundial, que é a avaliação de impacto na prática. Isso se encontra facilmente disponível na internet, inclusive com casos hipotéticos, com exercícios e com acesso a um banco de dados, com inclusive os comandos em R, que é uma linguagem específica, muito fácil de manipular, onde vocês podem fazer exercícios e exercitar simulações. Então, o método não experimental trabalha sempre com essas simulações, que eu acabei de falar, com e sem programa. O raciocínio sempre aqui vai ser o antes e depois das intervenções, fazendo as estimativas, né? Sabendo que as variações antes e depois das intervenções sempre há uma ideia de que o impacto pode ter vieses e pode ter distorções. O exemplo que eu coloquei aqui nos slides é o caso do microcrédito, onde a influência da produtividade da terra pode se dar pelo microcrédito, mas por outros fatores que o programa deve ser avaliado, como fatores climáticos e fatores da fertilidade do solo, que não necessariamente tem a ver com o programa de microcrédito, então isso pode provocar um viés de estimativa, né? Os experimentos controlados também é uma variação da primeira metodologia. O exemplo que nós colocamos aqui é um exemplo retirado do livro do BID, do Manual do Banco Mundial. É um caso hipotético de um programa de saúde, de um seguro-saúde implantado em comunidades, e há um comparativo variando as características dessas comunidades, usando seleção aleatória, que é o padrão ouro, digamos assim, desse tipo de avaliação, para garantir uma confiança estatística robusta, né, dos casos. Há problemas também nesse tipo de avaliação, vários tipos de vieses que podem acontecer, que são normais quando se usam ferramentas estatísticas. Os experimentos naturais, aqui o exemplo do furacão Katrina, que deu oportunidade para pesquisadores fazerem experimentos com aquele evento que aconteceu, né? O quase experimento, que também tem as suas características, depois vocês podem aprofundar, não é objetivo entrar no detalhe mais técnico, né? E, por fim,
Nós temos, então, aqui o teste de placebo, que se usa também no quase experimento, o método do pareamento. Esse método aqui é das diferenças e indiferenças, onde se usam pares contrafactuais para comparar o grupo de controle com o grupo de tratamento. Necessariamente você não precisa achar um par contrafactual específico, você faz um score usando probabilidades. Então, lá no livro do Banco Mundial, você encontra os comandos em R, os pacotes estatísticos prontos para aplicar, encontrando cada par das unidades de tratamento em relação às unidades não tratadas e fazendo esse pareamento através desses pacotes e montando os seus scores de propensão, né? Então, você vai ter aqui uma área de propensão, onde a política vai poder ser comparada e as conclusões vão poder ser tiradas, né? Vão poder ser efetuadas. Resumindo, esses métodos estatísticos precisam ser aprofundados com mais calma. O fundamental, então, para a avaliação de impacto é descrever a política e seus diversos componentes, isso é o primeiro passo, especificar variáveis de resultados, quais os indicadores de resultado que você vai investigar na avaliação de impacto, determinar como será isolado o efeito da política, como que a construção do contrafactual vai ser feito. Se você não conseguir construir o contrafactual, grupo de controle de um lado, grupo de tratamento do outro, e conseguir acompanhar isso antes e depois, você não vai conseguir fazer avaliação de impacto. Então, é importante isso como uma condição essencial. Determinar sobre quem o impacto será estimado. Qual é o público-alvo? Qual é o segmento da população? Que características ela tem? Determinar quando o impacto será estimado, período de tempo. Estimar a magnitude e precisão do impacto, quer dizer, qual é a significância estatística que isso vai ter. Apresentar o orçamento factível e razoável. Se a avaliação de impacto custar muito, talvez mais caro do que o benefício que a própria política vai trazer, é evidente que a avaliação de impacto não é factível, não é viável, né? E, por fim, a questão de saber quais são os testes de mecanismos que você vai utilizar na avaliação de impacto. Afinal de contas, o modelo lógico funcionou, né? Essa questão, a avaliação de impacto precisa responder. Então, essas 8 condições aqui são condições mínimas que têm que existir como pressupostos para fazer a avaliação de impacto. Então, concluindo a aula de hoje sobre avaliação de impacto, vocês viram que é um tema bastante complexo, exige domínio de ferramental estatístico bastante elevado, mas hoje existem, felizmente, muita literatura, muitos pacotes estatísticos disponíveis, a internet é um vasto campo de ferramentas, de softwares, a maioria de uso livre, e eu recomendo que vocês aprofundem esse estudo, analisem a bibliografia disponível, façam as simulações e apliquem nos casos reais disponíveis. Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.